Bom dia, queridos. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os vossos corações nesta rica oportunidade. Eu gostaria de trazer uma meditação direcionada ao coração ou aos corações de algumas pessoas que são verdadeiros dispenseiros dos mistérios de Deus. Algumas pessoas que já entenderam o significado da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do carinho de Deus, mas que, por situações adversas, estão nesse exato momento atravessando uma dor, uma inquietação na alma, uma aflição. E eu quero me dirigir a essas pessoas. E desde já, meus queridos, eu quero dizer para vocês, não busquem no apóstolo Fabiano qualquer espécie de religiosidade. Não faça isso, você não vai encontrar. Mas você também não vai encontrar meninice. O que acontece é que conforme o tempo vai passando, os anos vão se avolumando, nós vamos deixando as coisas de menino e conseguimos fazer então um paralelo correto entre aquilo que é espiritual com aquilo que é terreno. E há pessoas que misturam e isso causa sérios problemas, sérios. Eu me dirijo para você que está com uma dificuldade, que está com dores na alma. É com você que eu quero falar. Eu quero falar sobre depressão e quero falar dentro de 15 minutos no máximo. Tenha um pouquinho de paciência e ouça. Eu gostaria de mexer com a sua alma nesse momento de maneira positiva e fazer com que você saia desse estado depressivo ao qual talvez você se encontre. Eu quero que você abandone esse quarto escuro, este momento de enxergar dor em tudo. Eu quero que você passe de uma situação difícil, negativa, até constrangedora em alguns momentos, para uma posição de luz, uma posição de gozo, uma posição de alegria. É com você que eu quero me direcionar, é a você que eu quero me direcionar nesse momento, ok? Queridos, eu quero falar sobre um dos erros que o apóstolo São Paulo cometeu. É isso mesmo. Eu quero falar sobre um dos erros que o apóstolo São Paulo cometeu no seu ministério, tá certo? Eu quero falar com aqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia, então eu preciso avançar, não dá para ficar citando as minúcias. Então eu preciso ser direto, tá bom? Vocês bem sabem que em determinado momento, o apóstolo São Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, ele estava explicando, dizendo, falando a respeito daquilo que era bom, aquilo que não era bom, falando a respeito de situações como sacrifícios a ídolos, sobre a liberdade e também os direitos dos apóstolos. O apóstolo São Paulo, na carta ou na epístola aos Coríntios, ele sempre se preocupou em iluminar o máximo possível a mente de todos os filhos na fé. Aqueles a quem ele disse: olha, vós sois a minha carta. Vós sois a minha carta.
E em determinado momento, a Bíblia nos fala que enquanto eles eram crentes que falavam em línguas, tinham muitos dons espirituais, era uma igreja rica nos dons espirituais, mas eles erravam em outros pontos, em outros aspectos, e que isso determinava, distinguia, fazia a divisão ou a separação de crentes maduros para os crentes meninos. Então, ele começa no capítulo 3, a primeira carta, dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, com leite vos criei, e não com manjar, ou seja, não com um alimento sólido, é o que ele quis dizer, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Então você já entende, meu amado ouvinte, que mesmo a pessoa tendo muitas capacidades espirituais, dons espirituais, autoridades espirituais, existe a possibilidade deles ainda serem meninos. E nós não queremos permanecer meninos, nós queremos continuar avançando até o dia ser perfeito, que é como a palavra do Senhor diz. Queremos que tudo aquilo que a gente faça na obra seja fundamentado, construído, não com areia, feno e palha, não. Porque vai chegar um dia em que o sol, ou seja, a luz de Cristo, porque Jesus é o sol da justiça, em que o dia a declarará que toda a nossa obra realizada vai receber um galardão. Então, se aquilo que nós estivermos fundamentando o nosso ministério for em cima de ouro, prata, pedras preciosas, receberemos um grande galardão, amados, receberemos. Mas se for feito sobre madeira, feno, palha, veja, existem pessoas que estão nesse exato momento construindo sobre coisas frágeis, construindo igrejas, ministérios, exercendo sua chamada em cima de coisas frágeis. Sabe, pessoas que, por exemplo, não colocam à frente dos seus ministérios, ou pessoas que tenham interesse, amados, em pregar a palavra como ela é, em ensinar, pessoas que venham a se esmerar no ensino, pessoas que se aplicam no cuidado ao ensino, mas que deixam, às vezes, pessoas que às vezes são até neófitas, amados, bradem, às vezes são até neófitas, bradem os céus. E não são poucas as vezes em que você entra num lugar em que lá há uma placa dizendo igreja tal, né? Tem uma denominação empresarial distinguindo-a de outras, dizendo aqui é a igreja do fulaninho dos anzóis. Mas veja, a Bíblia diz que em determinado momento havia um jovem que estava abusando da mulher de seu próprio pai. Exatamente isso que estava acontecendo. Então Paulo estava muito preocupado em exortar o povo. Exortar significa chamar ao lado. Então, ele dizia, olha, eu sei que entre vocês há um jovem que está abusando da mulher do próprio pai. E Paulo, então, quando toma conhecimento disso, e alguns que até dizem que ele estava tendo esse conhecimento através de um arrebatamento em espírito, um arrebatamento nível terrestre, e Paulo então estava dizendo, olha, eu quero que vocês afastem esse que dentre vós está cometendo tal ação,
Paulo então está dizendo, olha, eu quero que vocês afastem ele, tirem ele de perto de vocês. Afastem esse filho, esse jovem, esse homem. A Bíblia não diz que idade tinha, mas diz que o filho estava abusando da mulher do próprio pai. Veja bem, meus irmãos, que perigo, que situação constrangedora, quando a própria palavra diz que não pode haver uma mistura desse tipo. Olha, esse jovem, com certeza, ao ser retirado, ao ser levado para fora, ao ser afastado, porque os irmãos ouviam o que Paulo dizia. E Paulo diz, olha, afasta, afasta, afasta. E Paulo chegou a dizer, sabe o quê? Ele usou até o nome do Senhor Jesus Cristo para dizer, amados, junto com o próprio Espírito dele, para que aquele jovem fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito desse jovem fosse salvo no dia do Senhor Jesus. Você consegue entender como é que foi os dias desse jovem daí em diante? Como é que foi a vivência dele daí em diante? Você consegue imaginar como foi o sofrimento deste menino? Você consegue imaginar como foi o sofrimento dessa alma, desse espírito? Mas, apóstolo, ele tocou na mulher do pai, tudo bem. Mas você já ouviu dizer que um erro não justifica outro, meu querido? Se nós formos lançar sempre uma paulada em cima de quem tomou uma paulada, amados, vai todo mundo morrer debaixo de pauladas, porque toda carne erra. Toda carne falha. E o espírito do evangelho, meus irmãos, não está entre nós para que nós venhamos a ficar nos devorando uns aos outros. Não, não. O evangelho está entre nós para que haja edificação e construção espiritual no espírito. Então eu quero falar com pessoas que nesse momento estão tendo construções dentro e fora. Pessoas que estão tendo estados de pensamentos dentro e que isso está gerando sentimentos fora. Eu quero dizer para essa pessoa que me ouve agora, e esse áudio está sendo gravado para o meu grupo específico para pessoas que atravessam momentos de depressão, transtornos. Foi um ministério que Deus me mandou levantar para ajudar pessoas. Então você pode estar nesse exato momento, estar ao seu redor criando, sabe aquela ideia dos prótons? Uma energia boa, uma energia positiva, mas pode ser que alguém esteja com os sentimentos extremamente negativos. Por quê? Porque a casa de pensamentos dessa pessoa está extremamente negativa. Se dentro dos pensamentos dela há muitos desses negativos, ora, o que é que essa pessoa pode gerar para si? Mas é claro, estado de sentimentos negativos, e isso vai gerar uma negatividade, vai trazer coisas ruins para o seu próprio corpo em primeiro lugar. Ninguém começa um estado de depressão da noite para o dia, meus amados. Ninguém. Esse jovem começou a ter pensamentos negativos dentro de si. Só que esses pensamentos negativos dentro de si foram se desenvolvendo, crescendo, e ao invés dele matar o pensamento junto com a fé para neutralizar esse sentimento de se deitar com a mulher do próprio pai, não, ele alimentou. E ela também cedeu a luz a esse pecado, a essa falha. Então, tudo o que é energia, ela é gerada primeiro dentro dos nossos pensamentos. Quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve agora, principalmente, duas irmãs queridas que estão me ouvindo. Vocês precisam, nós precisamos focar em tudo aquilo que nós temos e não apenas naquilo que nós não temos. Por que essa colocação? Porque nós temos o velho costume, o mau hábito, de repararmos somente naquilo que nós não temos, e isso gera uma negativa energia. Isso gera energias ruins.
E você pode estar carregado de poder e glória, mas se a casa de pensamentos que você tem não estiver construída positivamente, você vai ser um carregador de poder e glória deprimido, depressivo. Eu quero que você entenda isso nesse primeiro áudio. E esse áudio vai continuar. Fique comigo. Fique comigo. Deus te abençoe.